Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, vamos estar estudando a lição de adulto da editora Betel, desse quarto trimestre de 2022, que traz por tema a Igreja e o Espírito Santo. A necessidade do avivamento promovido pelo Espírito Santo para os dias atuais. A lição de hoje é a lição de número 12, portanto, a penúltima lição desse trimestre, que traz por título o fruto do Espírito em relação ao seu portador. O texto de referência está registrado em Gálatas, capítulo 5, versículo 25, Efésios, capítulo 4, verso 22, 23 e 24. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. E quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O texto áureo diz ainda: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Romanos capítulo 8 e versículo 5. A verdade aplicada conclui dizendo: a única maneira do discípulo de Cristo não dar lugar à carne é permitir que o Espírito Santo desenvolva o fruto em sua vida. Louvado seja Deus. Então nós vemos aqui o texto de referência, o texto áureo e a verdade aplicada. Os objetivos da lição são três, e o primeiro deles é apresentar a necessidade de crescermos na fé. Então, aqui o primeiro ponto é apresentar a necessidade de crescermos na fé. Segundo, é destacar o valor da mansidão na vida do cristão. E terceiro, mostrar a importância da temperança. Então, nós vemos aqui nesta lição o fruto, que é a mansidão, e também a temperança. Essas duas coisas precisam estar constante na vida do cristão. Por isso, nós precisamos crescer na fé, porque é somente através desse crescimento que nós vamos desenvolver essas virtudes, produzidas aí pelo Espírito Santo. Meus amados irmãos, na lição de hoje estudaremos sobre a fidelidade, a mansidão e a temperança como resultado da ação do Espírito Santo na vida do nascido de novo, que está consciente da necessidade e procura andar em espírito para vencer as inclinações da carne e viver para a glória de Deus. Então nós vemos aqui que é algo predominante na vida do cristão, do nascido de novo, esse desejo de procurar andar em espírito ou no espírito para não vir cumprir os desejos da carne. Então nós que temos conhecimento de Deus, que servimos ao Senhor, devemos estar atentos para que em nenhum momento venhamos deixar de andar no espírito para andarmos na carne, fazendo aquilo que desagrada a Deus. No primeiro tópico aqui, nós vamos estar vendo sobre o fruto da fé. E aqui o apóstolo Paulo, ele descreve que esse fruto que registra lá em Gálatas 5 é pistis. Neste contexto, significa fidelidade, confiabilidade. Aí o pastor Antônio Gilberto, ele fala sobre o fruto do Espírito. Na página 112 do seu livro, ele diz que a fidelidade como fruto do Espírito nos torna leais a Deus, leais a nossos companheiros, amigos, colegas de trabalho, empregados e empregadores. O homem leal apoiará o que é certo, mesmo quando for mais fácil permanecer calado. Ele é leal, quer esteja calado, ele é leal, quer esteja sendo observado, quer não. Este princípio é ilustrado em Mateus, no capítulo 25, 14 a 30. Os servos que eram fiéis e fizeram como foram instruídos, mesmo na ausência do Senhor, foram elogiados e recompensados. O servo fiel, ou melhor, o servo infiel foi castigado. Então nós vemos aqui que uma das características do crente que anda no Espírito e procura
apresentar essas virtudes, que é a mansidão, a longanimidade, a temperança. Eles procuram se manter fiel, leal àquele objetivo, àquela ideia, né? Princípio. No caso, ele é um cristão, ele é temente a Deus, ele é um servo do Deus Altíssimo, então ele jamais vai entrar em conflito, em contenda, ele vai sempre estar na sua posição de lealdade, aquele que chamou ao Senhor Jesus, né, que o chamou das trevas para a luz. Ele jamais vai se colocar contra o Senhor Jesus. Nos debates, ele sempre vai votar a favor da verdade. Ele nunca vai ficar em cima do muro, no meio termo, uma hora apoia um lado, outra hora apoia o outro, porque ele sabe, ele tem prudência, ele é uma pessoa que tem temperança, né? Ele não entra em brigas que não vai levar a nada. Então ele se mantém fiel, mesmo que ele permaneça calado, ele vai se manter fiel aos princípios que ele abraçou. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui no caso dos talentos, quando está registrado aí em 25 de Mateus, versículo de 14 a 30, quando aqueles servos, eles se mantêm fiel, independente da porção que tinham recebido para poder trabalhar, né? Pois o Senhor deu galardão a cada um, né, de acordo com a sua capacidade. Então, dentro desse contexto, irmãos, nós vamos verificar que o Senhor, ele jamais vai te dar algo que você não é capaz de fazer, mas ele sempre vai te dar algo que você é capaz de fazer. E a Bíblia recomenda que nós devemos fazer a obra de Deus segundo as nossas forças. Deus não exige nada que seja além da nossa capacidade. Então nós vemos que um recebeu 5, outro recebeu 2 e o outro recebeu 1. Aquele que recebeu 5, ele estava dentro da sua capacidade de trabalhar e granjear outros 5. Aquele que recebeu 2 estava dentro da sua capacidade de trabalhar e conseguir granjear outros 2. Mas aquele que recebeu 1, ele era tão inativo, tão pobre, que ele foi com medo. Ele falou: não, eu não vou correr o risco não, vai que. Então esse é o tipo de pessoa que não é fiel, que não tem confiança, que não é leal. Abre um buraco em terra. Quantos talentos estão enterrados? Porque a pessoa tem medo, porque a pessoa está dividida entre servir a Deus e a mamon, vive em meio de contenda, vive em meio de confusão. Então é preciso, irmãos, que nós venhamos tomar uma posição, que nós venhamos tomar uma postura diante daquilo que estamos fazendo, diante de Deus, para que possamos estar inserido dentro da vontade de Deus e possamos assim ser fiel e leal ao nosso Deus e aos nossos irmãos em Cristo. Como diz aqui o texto, a fidelidade como fruto do Espírito nos torna leais a Deus, leais a nossos companheiros, amigos, colegas de trabalhos, empregados e empregadores. O homem leal apoiará o que é certo, mesmo quando for mais fácil permanecer calado. Ou seja, não vou tomar partido. Eu sei o que é certo, mas eu não vou tomar partido nessa situação. Vou permanecer na minha posição. Deus é a justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é leal, quer esteja calado. Ele é leal, quer esteja sendo observado. Quer não observado, quer sendo observado, quer não. Ou seja, tanto faz ele estar sendo observado ou não, ele se mantém leal, ele se mantém fiel. Então ele não é aquela pessoa que usa máscara, que ele tem um jeito de agir na frente de pessoas e tem um outro jeito de agir quando está longe daquelas pessoas. Então ele, tanto na ausência como na presença, ele continua sendo a mesma pessoa, fiel e leal, porque antes de ser fiel e leal aos companheiros, amigos, colegas e etc., como vimos aqui na lição, ele é fiel a Deus. Irmão, se eu não consigo ser leal e fiel a Deus e aos princípios que Deus determinou para que se cumpra, para que eu cumpra, como é que eu posso ser fiel e leal aos companheiros?
Se eu faço isso, né, sendo fiel e leal aos meus companheiros, isso nada mais é do que um fingimento. E Deus está vendo, e mais cedo ou mais tarde essa máscara vai cair. As pessoas vão me conhecer de fato, elas vão saber quem realmente eu sou, e isso é muito feio. Então, antes de mais nada, eu preciso ser fiel e leal ao meu Deus, aquele que me chamou das trevas para a luz. A partir daí, né, trabalhado pelo Espírito Santo, eu tenho condições de amar o meu irmão, como vimos na lição anterior, amar o próximo como a mim mesmo, ser fiel, ser longânimo, ser uma pessoa de temperança, entendeu? Ser paciente, enfim, todas essas virtudes produzidas pelo fruto do Espírito, elas vão estar em mim e eu vou ser uma pessoa autêntica para poder ser aquilo que realmente Deus quer que sejamos. Louvado seja o nome do Senhor. Vemos ainda aqui, por exemplo, a fé como fruto do Espírito. Essa fé como fruto do Espírito nos faz confiar em Deus. Sem a fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. Vemos aqui que através dessa virtude, o crente aprende a crer em Deus com todas as suas forças, pois somente Deus, que é verdadeiro e integralmente fiel, pode nos inspirar a sermos fiéis. Esta fé faz com que sejamos fiéis a Deus e ao próximo. Sua preocupação não é com o que os outros vão pensar, mas sim com o que Deus pensa dele e com o que ele pensa de si mesmo. Para exemplificar, podemos citar os exemplos de José servindo na casa de Potifar, Mardoqueu como escravo do rei, Assuero e Daniel no palácio a serviço do rei. Estes homens conservaram-se leais a Deus e àqueles aos quais serviam aqui na terra. Veja que interessante, o compromisso com a lealdade e a fidelidade. Quando eu sou fiel a Deus, quando eu sou leal a Deus, eu não estou preocupado com o que as pessoas vão dizer de mim ou pensam ao meu respeito. O importante para mim é o que Deus pensa ao meu respeito e o que eu penso a respeito do que Deus está fazendo por mim. Então eu sou capaz de me manter fiel a Deus e aos meus superiores, sejam eles lá na indústria, no trabalho, seja ao meu pastor, ao ministério da igreja. Eu sou fiel e leal aos meus companheiros, aos meus amigos, e como já frisei a princípio, e na ausência ou na presença, eu sempre vou ser a mesma pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. E aí tem aqui os exemplos de José, de Mardoqueu, e de Daniel, que mesmo sabendo de tudo, no caso de Daniel, por exemplo, foi exportado ou foi levado cativo, quando da destruição de Judá para a Babilônia, 70 anos de escravidão ali, e mesmo sabendo que Nabucodonosor foi um rei, tirano, que matou muita gente, que judiou de muita gente, mas ele se manteve fiel e leal aos princípios de Deus e ao rei. Serviu ao rei por todo o tempo que Deus permitiu. Ele esteve ali fazendo o seu trabalho com fidelidade e com lealdade. Isso é muito importante, irmãos, para os dias de hoje, porque nós temos tendências de querermos tomar partido ou nos envolver com a massa dos descontentes para criar um motim, uma divisão ou alguma coisa dessa natureza. E nós sabemos que isso é pecado diante de Deus. O bom mesmo é estarmos na presença do Senhor, sendo fiel a Ele, a sua palavra, porque o Senhor é justiça. Aqueles que se levantam contra Deus ou contra os seus superiores sem causa, eles vão ser punidos pelo Senhor. Deus não tem o culpado por inocente. Portanto, é o que nós estamos vendo nesta lição. A lealdade e a fidelidade é a chave da vitória para aqueles que têm temor a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ainda vemos aqui a fé como fruto do Espírito, nos capacitando a permanecer em Cristo, pois a fidelidade, como fruto do Espírito, auxilia o crente a conservar-se firme na fé em Cristo. Após recebermos a fé em Cristo para a salvação por intermédio
do anúncio da palavra de Deus, conforme registra Romanos 10, 17 e Efésios 2 e 8, precisamos andar em espírito para irmos crescendo e amadurecendo também no que diz respeito à fé, pois assim o Espírito Santo vai operando em nós a fidelidade, conforme está registrado em Gálatas capítulo 5, 22 e 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 3. Diante de desafios, tribulações e tentações que surgem ao longo da caminhada cristã, faz-se necessário que o discípulo de Cristo se mantenha fiel ao Senhor e Salvador Jesus até a morte, conforme está registrado em Apocalipse capítulo 2, verso 10. Então nós vemos aqui, irmão, que quando nós aceitamos a fé, essa fé salvífica, que ela nos abrange, ela enche o nosso coração, porque a salvação não é um ato que eu crio em mim mesmo e decido, a partir de hoje, vou ser um salvo na pessoa de Jesus. Porque a fé, irmãos, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando a fé vem através da palavra de Deus, o Espírito Santo, ele tem um trabalho importante. Esse trabalho do Espírito Santo, primeiro, é convencer o homem do pecado. Então ele faz com que o homem caia em si, da mesma forma como aconteceu com aquele moço que abandona a casa do seu pai, pega a sua herança e vai gastar no mundo com todas as coisas que ele achou que era certo. Mas num determinado momento, quando ele está ali, vivendo numa miséria sem precedente, cuidando de porcos, sentindo o desejo de comer aquelas alfarrobas que era o alimento que era dado aos porcos, num determinado momento ele cai em si, ele reconhece o seu erro, ele reconhece o seu pecado, ele reconhece como foi duro e cruel com seu pai diante dos aconselhamentos que o seu pai deu. Filho, não faz isso. Então, naquele momento, ele toma uma atitude de retornar para o seu pai, arrependido, já não querendo mais ser tratado como filho, mas como um servo. Porque ele, diante do que ele estava vivendo, ele percebeu a diferença entre o que ele estava sofrendo naquele momento e como o seu pai tratava os seus servos. Então ele disse, eu já não quero nem ser chamado de filho, mas quero que meu pai me receba como servo. Porque como servo na casa do meu pai eu vou ter muito mais dignidade do que eu estou tendo aqui. Então nós vemos, irmãos, que o Espírito Santo ele tem esse trabalhar na vida do homem e da mulher, que é convencer o homem do seu pecado, fazendo com que ele reconheça, que ele caia em si, e trazendo depois disso a convencimento do pecado, da justiça de Deus para perdoar o pecado do homem, trazer ele de volta para uma posição de filho, não de servo, mas de filho. E depois, por último, se ele rejeitar essa justiça, então o Espírito Santo vai convencer ele do juízo. Falou, olha, você tem essa alternativa. O primeiro é você reconhecer, se arrepender dos seus pecados, reconhecer a sua situação de miséria, acreditar na justiça de Deus, que ele pode perdoar os teus pecados, te trazer de volta para casa e te colocar numa posição excelente de filho, te dando todos os direitos que você perdeu ou que você esbanjou. E se você não aceita isso, então o que vai te aguardar é o juízo. Naquele dia você vai ser julgado e condenado por ter rejeitado a salvação de Deus na tua vida. Então nós vemos que através do Espírito Santo nós vamos crescendo, e a partir deste momento que nós somos convencidos pelo Espírito Santo e recebemos o Senhor Jesus como Salvador, nós passamos a andar em espírito e vamos crescendo, vamos amadurecendo, também no que diz respeito à fé, pois assim o Espírito Santo vai operando em nós a fidelidade. Então a fidelidade a Deus, ela começa a partir do momento que nós vamos andando em espírito e deixando ser trabalhado pelo Espírito Santo em nossas vidas. E aí, diante dos desafios, das tribulações, das tentações que surgem ao longo da caminhada cristã, sempre vai ser necessário que nós, como discípulo de Cristo,
nos mantenhamos fiel ao Senhor e Salvador Jesus até a morte. Ou seja, não é uma fidelidade, uma lealdade ao Senhor por um período, por um tempo, mas por toda a nossa vida terrena, até a morte, conforme registra Apocalipse, capítulo 2, verso 10. No terceiro ponto, a fé como fruto do Espírito nos faz suportar as dificuldades. A fé é uma virtude imprescindível na vida do crente. Sabemos que a vida nem sempre é fácil de ser vivida, mas com o exercício da fé podemos galgar voos maiores. Sem fé, o testemunho cristão perde sua importância. E ele disse-lhes: porque temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Mateus capítulo 8, 26. Sendo assim, não desista na hora da adversidade. Seja persistente, confiando que Deus cumpre o que ele diz, pois sua fidelidade dura para sempre. Com a fidelidade, nos mantemos firmes, mesmo diante das provações, refletindo assim mais um aspecto semelhante ao caráter de Cristo. Então, irmãos, como cristãos, tendo fé em Deus, sendo fiel ao Senhor, sendo leal aos companheiros e a Deus, fiel à sua palavra, isso não isenta de termos tempestades, tribulações, adversidades e tantas coisas. Vemos aqui, por exemplo, neste exemplo de Mateus 8, 26, quando eles estavam num barco, no meio do mar da Galileia, e de repente uma tempestade se levanta, e vento forte, e naquele momento, mesmo aqueles homens, os discípulos de Jesus, estando com Jesus ali, eles acharam que era o fim, que eles iam perecer. O texto nos deixa bem claro de que eles eram homens acostumados ao mar, mas acredito que eles nunca tinham visto algo igual, uma tempestade tão grande, uma ventania tão grande, e eles foram tomados por medo. Mas o Senhor Jesus naquele momento se apresenta, repreende o mar, repreende o vento, repreende a tempestade, e a bonança chega. E o Senhor Jesus ele diz que eles eram homens de pequena fé. Então, meus amados irmãos, muitas vezes, diante dos embates desta vida, parece que nos tornamos inativos. Pessoas que perdeu o temor, perdeu o poder, perdeu a autoridade, perdeu a confiança. E se não, podemos citar Elias também. O profeta Elias, no momento ele estava no auge da sua fé, com uma convicção muito grande, operou o milagre de Deus na vida do povo de Israel, destruiu aqueles profetas que estavam ali enganando o povo, mas no momento depois a gente vê um Elias debilitado, amedrontado, fugindo, não se julgando mais estar entre os viventes, porque, como ele diz, eu não sou melhor do que os meus pais, e ele fica ali esperando a morte, pedindo a morte. Então, são momentos que nós passamos, mas o que o texto em foco nos mostra, irmãos, é que nós não podemos perder a fé em nenhum momento. Devemos sempre acreditar no Deus Todo-Poderoso, que mesmo dentro da fornalha, mesmo dentro da cova dos leões, mesmo passando no vale da sombra da morte, o Senhor está conosco, aleluia. É o Salmo 23, o Senhor é o nosso pastor, é o meu pastor, nada me faltará. Vai chegar o momento certo, a hora certa, em que Ele vai preparar uma mesa diante de você e na presença dos seus inimigos, aqueles que querem a tua destruição, aqueles que estão lutando pela tua derrota. Esses inimigos serão derrotados em nome do Senhor Jesus, e tua fronte será ungida, porque o Senhor é contigo, o Senhor é conosco, aleluia. Não podemos perder a fé, não podemos deixar de ser fiel ao Senhor e leal aos nossos companheiros, porque o Senhor é conosco e Ele estará conosco enquanto estivermos com Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No segundo tópico, nós vemos aqui, é sobre a mansidão. A mansidão trata-se de conservar a calma, mesmo em situações grosseiras. Aquele que é possuidor desse fruto
age com cautela e tranquilidade, não se deixando pecar quando fica aborrecido. Trata-se de uma característica produzida pelo Espírito Santo à medida que o salvo procura andar em espírito. Não podemos confundir mansidão com fraqueza. Assim, temos aqui elementos que nos permitem dizer que a mansidão é uma virtude que habilita o crente a controlar os ânimos e aplicá-los corretamente. Então, um ponto importante é que muitas vezes pessoas confundem fraqueza com mansidão. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. A mansidão, ela sempre vai estar do lado do controle, de controlar os ânimos. Eu posso ficar irritado. A palavra de Deus diz que você pode irar, eu posso me irar, mas eu não posso, de modo nenhum, deixar que essa ira se transforme numa doença, numa perseguição. Irmãos, nós temos que ter cuidado para que nós não venhamos perder a nossa salvação, abrigando a mágoa, o ressentimento, ou partindo para as vias de fato com o nosso irmão, com a nossa irmã. Nós precisamos ter a hombridade e a humildade de perdoar. A certa feita, um discípulo pergunta para Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7 vezes? E Jesus disse: Pedro, não somente 7, mas 70 vezes 7. É claro que se você fizer uma conta, você vai chegar no valor. Mas o que Jesus queria dizer ali é que o perdão, ele não tem limite de quantidade. Você precisa estar perdoando sempre, assim como o Senhor te perdoa diariamente. Irmão, quantas vezes você tem fracassado, tem falhado na presença do Senhor? E o Senhor está te perdoando. Imagine se o Senhor falou assim: olha, você tem X de perdão aqui. Vamos supor, 100 vezes eu vou te perdoar. A partir de 100 eu já não perdoo mais. Irmão, nós estaríamos irremediavelmente perdidos. Mas a misericórdia do Senhor é que nos tem preservado, não tem permitido que sejamos destruídos. Então, perdoar os nossos irmãos na hora das suas fraquezas, nós precisamos perdoá-los para que venhamos fazer valer a mansidão, porque ela se mostra, irmãos, aqui prudente, pois diz que o possuidor desse fruto age com cautela, e tranquilidade, não se deixando pecar. O irmão, ele se levanta como uma tempestade, mas o irmão está ali quieto, tranquilo, cauteloso, e não desce ou não sobe ao nível dele, porque esse é o problema. Às vezes as pessoas, como se diz, não quer levar desaforo para casa. Comigo é assim, Deus levou, e não é bem assim. Para o cristão que tem essa virtude, ele é prudente. Deixa a pessoa falar, deixa a pessoa gritar, deixa ela ficar nervosa. No tempo oportuno você vai chegar para ela e vai explicar a situação, a verdade vai surgir, a pessoa vai cair em si e vai chegar em você e vai pedir perdão. Ô irmão, me perdoe, eu me exaltei, eu fui além do que devia, tem misericórdia. Mas se você desce ao nível daquela pessoa, é tudo o que o inimigo quer, para poder te afastar da presença de Deus. Portanto, vigiar é necessário. Louvado seja o nome do Senhor. No ponto 1 diz que apenas o fruto do Espírito pode trazer calmaria ao ser humano. Este fruto nos torna capaz de possuirmos sempre uma resposta mansa, mesmo em situações adversas, conforme está registrado em 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. A importância dessa virtude resulta em um exemplo admirável, pois o manso amortiza as suas próprias forças para agir adequadamente em circunstâncias extremas, evidenciando a afabilidade. Então nós vemos aqui, já falamos a princípio, que o fruto do Espírito, esse fruto que é a mansidão, ele pode trazer a calma ao ser humano. E ele vai tratar de maneira coesa, coerente, sem deixar ou sem dar vazão àquele ímpeto, e de responder à altura da fúria que está vindo contra ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No ponto de 2, está dizendo que Jesus, ele é o exemplo perfeito de mansidão. E vemos que essa virtude é tão admirável
que o próprio Senhor apresenta a si mesmo como modelo de mansidão, conforme registra Mateus 11, 29. E em seu célebre sermão do monte, Jesus discorrendo seus ensinamentos espirituais, onde ele expõe importantes princípios éticos morais, disse: bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus capítulo 5, verso 5. Desse modo, sermos mansos uns para com os outros desponta o fruto do Espírito em nós e nos faz imitadores de Cristo, 2 Coríntios capítulo 10, verso 1. Então, mansidão é uma qualidade que teve também Moisés, conforme registra Números, capítulo 12, verso 3, que de modo magnífico harmonizou força e suavidade em seu difícil papel. O maior exemplo é aquele que é maior que Moisés, Jesus Cristo. Mansidão é a própria essência do caráter daquele que é capaz de limpar o templo e perdoar uma infeliz adúltera. É este jugo que o discípulo é convidado a tomar sobre si, pois é supremamente característico da semelhança com Cristo. O crente possui mansidão apenas como fruto do Espírito. Então nós vemos, irmãos, que Jesus, ele é, eu não vou dizer que ele foi, mas Jesus é o maior exemplo de mansidão para as nossas vidas. E quando olhamos para a sua vida, quando esteve aqui, nós vemos que Jesus, ele se submeteu, ele foi uma pessoa que usou da mansidão, poder fazer com que as coisas tomassem um rumo que fosse benéfico, não só para aqueles que estavam ali com pedras nas mãos para julgar aquela mulher, no caso da mulher adúltera, mas também para perdoar e dar uma segunda oportunidade, digamos assim, para aquela mulher viver uma vida diferente daquilo que ela viveu. E aí, através da mansidão, nós vemos que aquela mulher foi salva, aqueles homens caíram em si, reconhecendo que eles não tinham o poder e a autoridade de jogar ninguém, porque eles estavam no mesmo barco. Então nós vemos aqui, irmãos, que a mansidão, ela nos leva a ser prudente, ela nos ajuda a sermos uma pessoa que temos sobriedade, sóbrias. Nunca vamos tomar partido, decisões precipitadas sobre algo que está acontecendo ou que aconteceu, mas primeiro vamos julgar os fatos, procurar de que lado está a verdade. E a justiça, ela precisa ser feita sim, mas com coerência, nunca precipitadamente. Ok, meus amados irmãos? Então nós devemos tomar sempre como exemplo o Senhor Jesus, que ele disse que era manso e humilde de coração. Essa qualidade nós precisamos ter em nossas vidas. No terceiro e último tópico, o cristão ou o crente deve possuir o fruto da temperança. Ou seja, no grego, a palavra temperança é egikrateia, que constitui moderação, contenção, disciplina, moderação ou autocontrole, conforme Tito, capítulo 1, verso 8. Esta virtude do fruto do Espírito atua diretamente nas vontades mais intensas do ser humano. Enquanto as obras da carne geram no indivíduo o estímulo pela prostituição e a glutonaria, a temperança, fruto do Espírito, em contraposição a estes desejos, nos provoca a termos uma vida contida, tranquila e santa, O Espírito Santo nos ajuda a sermos disciplinados e comedidos. Então nós vemos aqui a diferença entre o carnal e o espiritual. Enquanto que o carnal, ele sempre vai pender para as coisas da carne, a prostituição, a glutonaria e todas as outras coisas que compõem os desejos da carne ou fruto da carne. Aquele que é guiado pelo Espírito, ele já tem uma tendência diferente, que é produzir o fruto do Espírito, a temperança, a mansidão, a longanimidade, a misericórdia, porque isso, irmãos, é proveniente da parte de Deus. E quando ele anda em espírito,
Diz o texto sagrado, através de Paulo, que ele não cumpre os desejos da carne. Não é que os desejos da carne se apartou do cristão. Não, irmãos. Enquanto estivermos aqui, nós vamos ter as tendências da carne. A tentação sempre vai estar conosco. Ela vai sempre trabalhar, ela não se cansa, ela não tira férias, ela não tem feriado, não tem dia santo para a carne. Ela sempre vai estar trabalhando, induzindo, querendo que você venha cumprir esses desejos, porque é bom pecar. Né? Já diz aí um hino, não me lembro agora a música direito, mas diz um hino que se pecado doesse, né? Ninguém pecava. Pecar é bom, né? Traz satisfação momentânea, né? Mas nós precisamos vigiar. E é por isso que o conselho bíblico diz: andai em espírito e não cumprireis o desejo da carne. Então andar em espírito está contra as coisas mundanas. Vai ter vontade? Vai ter desejo? Vai muitas vezes olhar para aquilo que não pode? Vai, mas você lembra-se de que agora você já não vive, mas Cristo vive em você, e a vida que você está vivendo agora, você está vivendo para agradar aquele que te chamou das trevas para a luz, e que agora você é guiado pelo Espírito Santo, e por essa razão, você não vai deixar que a carne domine os seus pensamentos, a sua mente, a sua vontade, mas vai sempre estar na presença de Deus. E assim você será sempre um vitorioso em nome do Senhor Jesus. Diz aqui ainda que a temperança, né, ela é uma virtude que não pode ser desprezada. Entendemos que o crente detentor desta virtude possui uma vida equilibrada e coerente com os preceitos divinos. É bom que se diga que a virtude da mansidão e da temperança possui diferenças em sua maneira de agir na vida do crente. A mansidão, fruto do Espírito, como já estudamos, atua tornando o crente apto para lidar com equilíbrio e moderação, com provocações e situações adversas. Já a temperança, fruto do Espírito, está relacionada ao tema do impulso sexual, glutonaria e as obras da carne. Assim, a temperança é o autocontrole ou domínio próprio sobre as nossas próprias vontades e paixões. Então nós vemos que uma pessoa com temperança é aquela que ela é comedida. Ela não se deixa levar pelos impulsos, pelos desejos, né? Mas ela vai se manter no fiel da balança, né? É aquilo que Paulo cita, né? Quando ele diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, e eu não me deixarei levar por elas. Então, irmãos, diante desse leque de oportunidade, de coisas que eu e você podemos fazer, nós temos que ter a temperança, para ver aquilo que realmente é salutar e aquilo que não é. Todas as coisas me são lícitas, né? Mas nem tudo convém. É isso que a palavra de Deus nos mostra. E no último tópico, aqui no último ponto, fala que a temperança faz o crente possuir uma vida equilibrada. Por quê? Porque uma pessoa com domínio próprio sabe conter-se em toda e qualquer ocasião. Sem essa virtude, o indivíduo é levado a dar vazão aos desejos da carne. Sem o Espírito Santo em nossas vidas, somos levados a declinar aos desejos pecaminosos que nos afastam de Deus. Desse modo, precisamos diariamente nos encher do Espírito Santo para não cedermos aos desejos da carne, conforme registra Gálatas capítulo 5, verso 16. Portanto, aqui diz o pastor Antônio Gilberto: a temperança como fruto do Espírito é a abnegação dos desejos ou prazeres maus. O vocábulo original, por sua vez, refere-se mais propriamente ao controle de paixões sensuais, como é o caso da moderação de prazer sexual e também a moderação no comer e beber. Em outras palavras, a temperança é o domínio sobre os desejos do ego, mesmo que estes sejam naturais e tidos como lógicos, normais e racionais. Né? Então, aqui dentro desse contexto, desse ponto de vista aqui do pastor Antônio Gilberto, nós podemos ver que a temperança, ela tem o seu significado importante para a vida do cristão. Nós sabemos que uma das coisas muito boas que temos nesse mundo é comer. Né? Comer é muito bom, né? Mas nós precisamos fazer isso com moderação. Porque
comer demais, além de trazer problemas de saúde, é pecado, né? Beber da mesma forma. Então tudo tem que ser com moderação. Amém, meus amados irmãos? E concluindo, diz aqui, né, que quando somos guiados pelo Espírito Santo, somos orientados a viver uma vida digna e íntegra, agindo com humildade para com todos e a ter forças através do Espírito para não sermos dominados pelas inclinações da natureza pecaminosa. Por quê? Porque ela está em nós. Essa natureza pecaminosa, irmãos, ela só vai se desvencilhar, ou nós só vamos nos desvencilhar dela, no dia em que nós formos glorificados pelo Senhor, recebemos do Senhor nossos corpos glorificados. É por isso que no texto dessa aula nós vimos que a fidelidade e a lealdade ao Senhor e aos companheiros, amigos e colegas, ela não pode permanecer apenas por um tempo ou período, mas ela tem que ir até o fim, como está registrado em Apocalipse 2, né, como citamos ali, aquela referência, até ao fim, até a morte, né, é através do nosso passamento aqui, quando nós deixarmos esse envelope, esse corpo, e partirmos para a eternidade, é que vai valer a pena ter sido fiel ao Senhor, porque quando ressuscitarmos, receberemos um corpo glorificado. Então essa natureza pecaminosa que muitas vezes nos leva, né, a nos apartar do Senhor e muitas vezes a nos enfraquecer, ela não terá mais oportunidade, porque ela terá sido vencida definitivamente. Amém, meus amados irmãos? E assim chegamos ao final desta aula, agradecidos ao Senhor por tua vida, né? A vida de cada irmão que tem nos acompanhado, né? Pedindo aos irmãos que não se inscreveu no canal, que continue se inscrevendo, deixando aí o seu like, aí o seu positivo, né? O joinha, ou também o dislike, né? Se você não gostou do conteúdo, você tem todo o direito de contestar ali, dizer não gostei. Também você pode fazer aí o seu comentário, fazer a sua pergunta, o que você achou, se alguma coisa não ficou bem compreensível, você pode estar fazendo a sua pergunta, faça aí o seu comentário, tá bom? Esse like, irmãos, eu sempre tenho dito aqui, não é para me promover, nós não temos nenhum intuito sobre isso. Esse like aí, quando você dá o positivo, ele não é outra coisa para que essa plataforma do YouTube, ela veja que as pessoas que estão vendo esses vídeos, né, participando desse conteúdo, estão gostando. E mediante o gostar, o joinha que os irmãos deixam aí, essa plataforma ela vai distribuir esses vídeos para mais pessoas. E o nosso intuito aqui, o nosso desejo é alcançar o maior número de pessoas. Tá certo? Então é por isso que nós sempre estamos aqui pedindo aos irmãos que deixem aí o seu like, porque é por meio dele que essa plataforma vai, né, fazer esse vídeo chegar a outras pessoas. Ok, meus amados irmãos? Então, chegando ao final desta aula, eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar por tudo que Ele tem nos proporcionado e a cada um dos irmãos. E desejar aos irmãos, né, bênção sobre bênção. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até uma outra oportunidade, se Ele assim nos permitir.